Antes da gente chegar no processo cirúrgico, a gente precisa fazer uma série de exames, que são os exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios eu digo que são os preparatórios para a cirurgia. É como se fosse uma viagem. A viagem, a melhor forma de você ter uma boa viagem é você se preparar bem para aquela viagem. Então, os exames pré-operatórios eles fazem justamente isso. Bernardo, explica um pouco, agora que a gente falou um pouco mais sobre a anatomia do olho, o que esses exames trazem para a gente e como que a gente monta todo esse planejamento de como a cirurgia deve ocorrer. Então, vamos lá. Acho que tudo partiu do avanço, realmente, hoje, que exige tecnologia na própria cirurgia de catarata, né? Então, a gente comentou um pouquinho no começo aqui sobre a história, e meu avô perdeu a visão para poder se operar. Tá? Então, se a gente contar um pouquinho a história da catarata, ela não pode ser separada, por exemplo, desses outros brinquedinhos que Michel deixou aí, que são as lentes. Né? Então, hoje, né, a gente consegue fazer uma cirurgia de catarata por uma incisão, às vezes, menor do que 2 milímetros, uma incisão bem pequenininha. Né? Essa lente que está aí desse tamanho todo, ela vai se dobrar todinha para passar por essa incisão. E a gente precisa ter formas, inclusive, de medir a segurança que esse olho tem, de medir onde essa lente vai ficar e o grau que essa lente vai dentro do olho. Né? Então, se a gente entendeu, você mostrou duas estruturas extremamente importantes em termos de foco, né? Porque o foco é o que faz com que a imagem chegue realmente na retina. Então, hoje, 2/3 desse foco está na córnea, que é o primeiro tecido que você mostrou, e 1/3 está no cristalino. Então, se eu tirar 30% da minha capacidade de ter ajuste da imagem na retina, eu vou ficar com aquela cirurgia do meu bisavô, quase, né? De que não tinha a lente dentro do olho e ficava com aqueles óculos fundo de garrafa que todo mundo, que era muito famoso. Inclusive, era uma cirurgia que, eu posso dizer, porque meu avô era oftalmologista, o paciente ficava internado 7 dias, não saía do leito nem para ir no banheiro, cara. Não saía do leito nem para ir no banheiro. Né? Então, o paciente realmente tinha que ter, porque a cirurgia era uma incisão muito grande, não tinha sutura, então tinha que esperar que o olho cicatrizasse por si só. Então, existe uma série de avanços que permitiu que hoje a gente tivesse realmente precisão para colocar uma lente que consiga corrigir a visão dos pacientes. E aí você hoje tem várias capacidades com isso, né? De realmente, às vezes, não ter dependência e de poder ficar realmente, às vezes, independente do óculos para a grande maioria das atividades, que é uma condição que a gente vai falar talvez mais para frente. Mas os exames preparatórios servem justamente para a gente ter segurança e para a gente ter precisão. Então, hoje você vai avaliar, às vezes, curvatura da córnea para poder medir o grau da lente que vai dentro do olho. Você vai ter certeza que as estruturas dentro do olho estão nas distâncias corretas. Então, se eu tenho um olho que é mais pequenininho, mais apertadinho, eu tenho uma cirurgia mais difícil. Se eu tenho um olho que, por exemplo, de um paciente que tem uma miopia muito grande, que às vezes é um olho maior, eu tenho que me programar para a cirurgia daquele paciente de uma forma diferente. Né? Então, os exames servem muito para poder a gente ter essa medida, fora os exames básicos de sangue e coração, né, que a gente faz. É importante ter um parecer cardiológico, é importante a gente checar, às vezes, glicemia. Né? Acho que o Wendel até pontuou a questão da diabetes como uma das condições que pode ter. Às vezes, é o primeiro momento que o paciente faz um exame, né, às vezes, né, de maneira correta e acaba descobrindo alguma outra condição que a gente pode, né, garantir e dar mais segurança de saúde para esse paciente. Então, existem diversos. Isso vai variar também da complexidade da cirurgia que o paciente quer fazer também, né? Perfeito. Eu vou querer que o Wendel complemente essa questão dos exames pré-operatórios, mas para a gente pegar o gancho do que você falou sobre a diabetes. Por que é importante, Bernardo, que o paciente tenha um bom controle da sua diabetes e da hipertensão antes da cirurgia? Vamos primeiro falar da parte laboratorial e clínica do paciente. Qual que é a importância disso? Então, vamos lá. A diabetes, ela provoca uma série de alterações, né, no nosso organismo de uma maneira geral. Aquele paciente que tem uma diabetes muito descontrolada, ele tem dificuldade de cicatrização, maior risco de infecção. Né? E o olho é um órgão muito, vamos dizer assim, talvez limitado em termos de defesa para a infecção. Né? Então, hoje, quer dizer, infecção numa cirurgia de catarata, a maioria dos estudos vai mostrar em 0,03%. É muito pequena a chance de você ter uma infecção. Mas quando você tem essa infecção, você tem um dano, às vezes, muito grave e o paciente tem um risco muito grande, de repente, de perder a visão. É muito raro de acontecer, tá? Então, só para que todo mundo fique tranquilo que não é uma coisa comum. Mas hoje, por isso que tem que ter todo um cuidado para isso acontecer. E a diabetes, bem controlada, ela dá esse tipo de segurança também. E a gente sabe também que diabetes, mesmo aquele paciente bem controlado, no decorrer de vários e vários anos com essa doença, ele vai ter alguma alteração, por exemplo, na retina, que é onde a imagem vai ser formada. Então, se eu tenho uma alteração onde a minha imagem vai ser formada, eu tenho uma capacidade, de repente, de ter uma perda da minha qualidade de visão. E isso serve, inclusive, Michel, para alinhar a expectativa do tipo de lente que, de repente, a gente vai colocar dentro do olho de um paciente desse, né?
E pressão alta, tudo isso vai colaborar, às vezes, com o próprio estado do paciente de recuperação cirúrgica, né? A gente costuma dizer a cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, mas é uma cirurgia segura, é uma cirurgia altamente tecnológica. Às vezes, quando a gente diz rápida, a gente simplifica muito o procedimento. E é um procedimento extremamente complexo. Eu faço cirurgia, por exemplo, de pterígio, que é daquela carnosidade, e faço cirurgia de catarata. Cirurgia de pterígio eu demoro 1 hora. Cirurgia de catarata aí vai demorar 10, 15 minutos efetivamente o procedimento. Mas a cirurgia de catarata é infinitamente mais complexa do que a cirurgia do pterígio, né? Então, assim, essa nuance, quanto mais bem controlado, quanto mais tiver de saúde, né, o paciente tiver, melhor ele vai ter. E acho que também a gente comentou a chance de ter catarata mais precoce, todos esses desenvolvimentos que podem acontecer, tudo isso vai acontecer com essas doenças mesmo degenerativas. Então, o paciente que teve muita alergia no início da vida, uso de corticoide, uso de alguns medicamentos, vão acelerar isso tudo. Então, por isso que é importante a gente realmente ter o cuidado com a saúde geral do paciente antes da cirurgia mesmo. Perfeito, Wendel. Complementa, por favor. Perfeito, Bernardo. Você explanou muito bem. Eu gosto de fazer também, como o Michel falou, meio que para que o paciente separe um pouco e entenda que a gente vai submetê-lo a um procedimento que é muito seguro, é muito rápido, a recuperação é muito tranquila. Porém, a gente tem que cuidar dele sistematicamente, tem que cuidar dele da saúde como um todo. Não é incomum o paciente adentrar no ambiente do centro cirúrgico para fazer a cirurgia de catarata e se surpreender com aquele aparato todo, né? Ele fala, não achei que precisava de tudo isso, achei que era só uma raspagem, né? Então, eu tento explicar que é um procedimento cirúrgico, mas, como você muito bem explicou, não menosprezar a complexidade que o procedimento tem, apesar de ser muito seguro. Então, o paciente muitas vezes se surpreende de precisar de todo aquele aparato, e precisa sim. Então, a gente tem todo um cuidado na parte sistêmica do paciente, a parte dos exames pré-operatórios que estão relacionados às condições de saúde dele como um todo, as condições sistêmicas, e tem aquele grupo de exames que são os exames oftalmológicos, né? Que é aquela matemática toda ali que só o seu oftalmologista vai entender. A gente explica, tenta fazer com que o paciente entenda que aquilo está relacionado a um planejamento que a gente faz, para que ele vá para a cirurgia com segurança, né? E para que a gente extraia algumas características específicas do olho dele que podem que vão influenciar no nosso procedimento na hora da cirurgia. E às vezes, um desses exames faz com que a gente precise de um segundo exame, e isso deixa o paciente um pouco confuso às vezes, mas no final é para que você entenda que aquelas medidas pré-operatórias, aqueles preparativos são para te dar mais segurança, para te dar a total segurança possível na hora do procedimento e para que você atinja o seu objetivo, né? Que é melhorar. No final das contas, a gente quer uma melhora. Então, a gente vai atrás de tudo isso aí na hora de planejar a cirurgia. Eu acho, Michel, que você falou a questão da viagem, né, como preparatório. Se a gente for estreitar uma viagem mesmo de avião, por exemplo, é quase um plano de voo, né? Isso. Você faz a parte, né, de checagem do avião, está tudo direitinho. Então, os exames são justamente para a gente checar que está tudo direitinho e alinhar muito, isso que o Wendel falou, a expectativa do paciente. Eu não posso ser um paciente, por exemplo, que tem uma córnea, que tem uma formação, né, mais irregular, que tem um formato diferente, querer que esse paciente vai assim, não, vou ficar enxergando tudo. Não, você já tem uma outra condição que vai limitar o tipo de expectativa de visão que você tem. Então, é muito importante esse alinhamento. Acho que alinhamento e expectativa é uma coisa assim, muito importante, né, que o paciente precisa ter. É difícil você pegar, né, um paciente que já tem catarata e dizer, olha, você vai operar e você vai ficar desse jeito. Não tem como a gente mostrar esse tipo de situação, né? Então, é muito importante esse relacionamento médico-paciente para que ele tenha confiança naquilo que a gente está informando para ele, né, de qual que é a expectativa. Vou fazer minha cirurgia, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia segura, uma cirurgia eficaz, altamente tecnológica, e é uma cirurgia que eu vou recuperar a minha visão, no outro dia eu vou estar enxergando tudo. Então, existe realmente, né, esse alinhamento todo que precisa ser feito, inclusive, né, no consultório antes. É muito importante essa conversa com o médico antes, né? Perfeito, pessoal. Se quiserem pegar o brinquedo, pode brigar, viu? Eu não tenho Você não vai brigar não, né? dele, não, tá? Mas assim, vamos resumir um pouco tudo isso que foi conversado. Então, a gente imagina que o olho, né, ele é presente de vários compartimentos dentro dele. E aí, os exames pré-operatórios, eles funcionam para quê? A gente vai avaliar todas as estruturas do olho que podem ter ou não, vamos dizer assim, contato direto durante a cirurgia.
Então, a gente vai precisar da córnea. Eu digo a córnea é como se fosse o piso aonde toda a dança cirúrgica vai acontecer. A gente precisa avaliar o estágio da catarata e a gente também precisa avaliar se a gente vai tirar uma lente, é como um óculos. A gente precisa saber qual é o grau da lente que a gente vai colocar. Muitas vezes a gente faz isso através do exame da biometria. A retina, ela não participa diretamente da cirurgia, mas é ela que vai captar todo o processo que a gente reconstruir. Então, eu preciso ter uma noção muito boa de como que essa captação vai acontecer. De nada adianta a gente plantar uma planta num terreno que não está fértil. Então, da mesma forma, às vezes a gente vê muitos pacientes comparando. Meu vizinho operou e perdeu a visão. Como é que era a córnea do seu vizinho? Como é que era a retina do seu vizinho? Como que era o estágio da catarata? Qual foi o método que foi usado para a cirurgia? Então, quando a gente não conhece uma coisa, a gente tende a extrapolar o conhecimento, mas a gente hoje aqui está conversando e está percebendo que existe estágios diferentes, córneas diferentes, retinas diferentes, doenças que a gente já conversou que são associadas como glaucoma, doenças de retina, e tudo isso vai modificar o resultado final desse complexo aqui como um todo. Falamos muito bem da questão da saúde prévia, apesar de ser uma cirurgia, quando a gente vai fazer um parecer cardiológico, é uma cirurgia de baixo risco, no sentido de que é uma cirurgia rápida, mas não é uma cirurgia simples. Eu gosto muito de falar da catarata como se fosse... A gente falou do plano de voo, né, como pré-operatório. Eu gosto de falar que a cirurgia de catarata é igual dirigir um carro de Fórmula 1. Ela pode demorar de 7 a 10 minutos, só que dirigir um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora de 7 a 10 minutos não é simples. Exato. E a quantidade de complicações que a gente pode ter se o carro não estiver adequado, ou seja, se a parte médica, um bom microscópio, um bom aparelho não estiver bem, ou se a gente não conhecer aonde a gente está entrando, é aí que a gente vai fazer os riscos aumentarem. Eu acho que pré-operatório, quando a gente está falando de pré-operatório, a gente está calculando o risco. Qual é o risco daquela cirurgia e qual é o meu prognóstico daquela cirurgia. É basicamente para isso que o médico precisa de tantos exames, né? Porque às vezes fica, doutor, mas eu fiz muito exame aqui. Digo, mas é muito exame para uma cirurgia tão rápida? Mas é uma cirurgia extremamente complexa. Existem várias outras partes do corpo que podem ter essas nuances diferentes aí, como a gente conversou aqui. E é uma cirurgia definitiva, né, Michel? Você vai fazer algo que o paciente vai conviver, né, com aquela cirurgia o resto da vida, né? Hoje, lógico, você pode falar sobre troca de lentes, essas coisas que podem acontecer em casos pontuais, mas não é a via de regra. A via de regra é o paciente fazer uma cirurgia e ele vai conviver com aquela cirurgia o resto da vida e foi feita para durar mesmo, não é uma cirurgia que foi feita para ser mexida. Manipulada, cirurgia, é verdade. A cirurgia bem feita é uma cirurgia que não vai ter, você não vai precisar estar remanipulando ou reajustando nada com isso daí. Mas eu vou inverter agora o papel e eu vou perguntar para você. Como é que você lida com a informação do vizinho? Do vizinho? Olha, porque, cara, é incrível. Primeira coisa que eu falo é cuidado para não dividir muita coisa com o vizinho. Entendeu? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu corpo. Eu acho que você falou muito bem, Bernardo, na questão de alinhamento de expectativas. Eu gosto sempre de mostrar, inclusive, a diferença dos exames de um olho para o outro, do próprio paciente. Então, é difícil. E às vezes o paciente, mas por que não vai botar a mesma lente? Por que eu vou... em alguns casos, né, quando a gente está falando de cirurgia de lente premium, a gente pode, inclusive, colocar uma lente com uma tecnologia em um olho, uma lente com outra tecnologia no outro olho. Então, para dar essa questão de que a cirurgia personalizada, ela é pessoal. Então, cada pessoa tem a sua realidade dentro daquilo que está sendo, vamos dizer assim, realizado. E outra, a cirurgia do vizinho ele foi feito com qual lente? Né? Às vezes é aquela coisa assim, o meu vizinho colocou uma lente e ele está enxergando para longe e para perto. Tá. Qual era o grau dele anterior a isso? Qual foi o grau residual? O paciente quer que a gente opine na cirurgia do vizinho, mas a gente não examinou o vizinho. Exatamente. E às vezes até o paciente que já fez a cirurgia fala assim, doutor, mas por que não foi feito isso? Eu sempre digo, olha, a melhor pessoa para falar sobre a sua cirurgia é o médico que lhe operou. Exato. É uma coisa que eu acho que fala assim, até a questão da ética médica, a gente não sabe o que o colega enfrentou ali durante a cirurgia.